Toda vez que você abre a Sagrada Escritura e bate os olhos nos escritos que narram a vida desse homem extraordinário, certamente pensa: afinal, quem é Josué? Ou, no caso de já saber quem foi ele, você então deve dizer: louvado seja Deus por nos dar Josué. É bom lembrar que Josué foi ministro e sucessor de Moisés, apresentado na Bíblia como líder do povo na conquista da terra prometida e na instalação das 12 tribos em Canaã. O livro de Josué provavelmente foi concluído no exílio da Babilônia, entre os anos de 586 a 538 a.C. E a maior preocupação revelada pelo autor não é documentar historicamente os fatos, mas interpretar a história para reforçar as tradições e ideias contidas em Deuteronômio. Toda vez que você abre a Sagrada Escritura e bate os olhos nos escritos que narram a vida desse homem extraordinário, certamente pensa: afinal, quem é Josué? Ou, no caso de já saber quem foi ele, você então deve dizer: louvado seja Deus por nos dar Josué. É bom lembrar que Josué foi ministro e sucessor de Moisés, apresentado na Bíblia como líder do povo na conquista da terra prometida e na instalação das 12 tribos em Canaã. O livro de Josué provavelmente foi concluído no exílio da Babilônia, entre os anos de 586 a 538 a.C. E a maior preocupação revelada pelo autor não é documentar historicamente os fatos, mas interpretar a história para reforçar as tradições e ideias contidas em Deuteronômio. A missão de Josué. Para conduzir o povo de Israel à terra prometida, Josué ficou no lugar de Moisés depois de sua morte. Certo dia, o Senhor disse a Josué: meu servo Moisés morreu. Agora é preciso que você assuma a liderança do meu povo. Terá que atravessar o rio Jordão com todo Israel, em direção à terra que prometi aos antepassados. Como disse a Moisés, confirmo agora: darei cada pedacinho do chão que o meu povo alcançar. Josué, esta terra faz divisa ao sul com o deserto, ao norte com o monte Líbano. A leste fica o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Caro Josué, você nunca será derrotado. Enquanto viver, ninguém terá mais força do que você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Jamais o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai fazer o meu povo entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Você fará o meu povo tomar posse da terra que é dele. Seja forte e corajoso, para cumprir toda a lei
que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e terá sucesso. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, que você possa meditar dia e noite sobre a minha palavra, esforçando-se cada vez mais para agir conforme o que está escrito. Desse modo você vai alcançar prosperidade no caminho. Seja forte e corajoso, não tema e nem se acovarde. Eu sou o Senhor Deus e estarei sempre com você. A caminho do Rio Jordão. Iniciando a sua missão como sucessor de Moisés, José reuniu os líderes de Israel e os enviou de acampamento em acampamento para instruir o povo. Uma das recomendações de Josué foi mandar as famílias guardarem comida, porque o caminho seria longo. Dentro de 3 dias, vocês devem atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus oferece como herança. Lembrem-se da palavra de Moisés, da ordem que por seu intermédio o Senhor nos deu. O repouso de Israel vem de Deus. Ele reservou um lugar para seu povo. Estas palavras de Moisés continuam no coração de Israel, e todo o povo se lembra de quando ele profetizou. No dia certo, as mulheres de Israel, as crianças e o gado ficarão aqui onde vocês estão, a leste do grande rio. No entanto, vão ter que pegar suas armas, assumindo cada um o seu lugar à frente dos israelitas na hora de atravessar o rio. Os homens deverão estar prontos para a batalha. Os filhos de Israel vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus oferece a eles gratuitamente, para que sejam felizes e fiquem morando nela. Ao cumprir essa ordem de Moisés, vocês poderão retornar à sua terra, aqui na banda leste do Rio Jordão. Todos os homens responderam: Josué, faremos tudo como você está mandando. Iremos onde você nos enviar. Da mesma maneira que em tudo obedecemos ao nosso inesquecível Moisés, também vamos dar todo o apoio para você cumprir a sua missão. Nós cremos e sabemos que você, Josué, foi enviado pelo Senhor para ficar no lugar de Moisés. De nossa parte, o fundamental é que o Senhor esteja com você, da mesma forma que esteve o tempo todo com Moisés. Prometemos toda a lealdade. Aquele de nós que se rebelar contra suas ordens e não obedecer, terá que ser punido. Como o Deus de Israel, também pedimos, Josué, seja forte e corajoso.
travessia do Rio Jordão. Josué se levantou de madrugada e partiu do acampamento no Vale das Acácias, junto com o povo de Israel. Antes de atravessarem o Rio Jordão, eles acamparam durante 3 dias. Ao passar do 3º dia, os líderes de Israel foram de acampamento em acampamento, passando a seguinte ordem: arrumem depressa suas coisas, sigam atrás da Arca da Aliança quando ela passar carregada pelos sacerdotes. Vocês vão conhecer o caminho, pois nunca passaram por ele. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor vai realizar maravilhas no meio de vocês. Depois ordenou aos sacerdotes: levantem a Arca da Aliança e passem diante do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Então o Senhor falou: vou começar hoje a engrandecer o meu servo Josué perante os olhos de todo o povo de Israel. Quero que saibam que eu estou com eles, assim como estive com Moisés. Josué, diga aos sacerdotes que nesse momento carregam a arca: fiquem parados ali, à beira do rio, pertinho da margem, mas dentro d'água. Bastante animado, Josué disse aos israelitas: aproximem-se para ouvir as palavras do nosso Deus. Assim poderão ter certeza de que Ele, o Deus vivo, está no meio de vocês. Ele vai expulsar definitivamente da sua frente os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que chegou a hora. A promessa de Deus vai ser cumprida. Vamos atravessar o Rio Jordão, protegidos pela Arca da Aliança do Senhor, que fez o céu e a terra. Escolham agora entre vocês 12 homens, um de cada tribo. E aí teremos uma representação das 12 tribos de Israel. Ali está o Rio Jordão, imensa corrente de água. Podem ver. No momento em que os sacerdotes que trazem a Arca da Aliança puserem os pés na água, o Rio Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar, possibilitando a passagem do meu povo. Era o tempo da colheita e as águas do rio cobriam suas margens. Foi quando o povo saiu do acampamento para atravessar o Rio Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a Arca da Aliança. Quando alcançaram o Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, uma cidade próxima de Sardã. Na parte de baixo, o Jordão secou até o Mar Morto. Então, o povo atravessou o rio perto de Jericó. Enquanto atravessava, pisando a terra seca, os sacerdotes que carregavam a arca ficaram parados no meio dele. Eles permaneceram imóveis até que toda a nação terminou de atravessar. Assim que todo o povo de Israel passou, o Senhor disse: Josué, tome 12 homens, um de cada tribo, e ordene que do meio do Rio Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes ficaram imóveis, pegue 12 pedras e guarde onde vocês acamparem hoje à noite. Josué fez tudo como Deus mandou, e os homens obedeceram à sua ordem.
Josué também colocou 12 pedras no meio do rio Jordão, bem no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca puseram os pés. Essas pedras ainda estão lá. Quando todo o povo atravessou o Jordão, a arca da aliança com os sacerdotes ficaram diante do povo. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra marcharam à frente do povo em direção da planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor Deus fez com que o povo de Israel soubesse que Josué realmente era um grande homem. E pelo resto da vida, o povo o respeitou como respeitava Moisés. Memória. Josué, mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança. Depois que os sacerdotes tiraram os pés do Jordão, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou a leste de Jericó. Ali Josué ergueu um monumento com as 12 pedras que tirou do Jordão e disse: um dia, no futuro, quando os filhos perguntarem aos pais: o que estas pedras querem dizer? Explicaremos que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Senhor nosso Deus, o Rei de Israel, secou o Jordão para que pudéssemos atravessá-lo, como já fizera no passado com o Mar Vermelho. Por isso, os povos da terra vão conhecer o poder de Deus, o Deus de Israel, que merece todo respeito. Com a idade de 110 anos, Josué morreu. Ele foi sepultado na sua terra, em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gaás. Enquanto Josué viveu, o povo eleito serviu ao Senhor. E até depois de sua morte, os líderes das 12 tribos, aqueles que sabiam tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel, também serviram ao Senhor. O corpo de José, que o povo trouxera do Egito, por ordem de Moisés, foi enterrado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia adquirido das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 moedas de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Livro dos Juízes. Lendo o livro dos Juízes, você vai conhecer melhor a história de Israel, desde a conquista da terra prometida até o começo da monarquia, no ano de 1020 a.C. Este livro chama-se Juízes, porque é marcado pela ação de uma série de personagens
nos quais se diz que julgaram ou salvaram Israel. O livro dos Juízes é o único documento que existe sobre a época entre Josué e a instalação da monarquia. Episódios fantásticos, como a história de Sansão e Dalila, a vida de Gideão e a tribo de Benjamim, estão no livro dos Números. Tudo nesse livro faz crer que Deus não abandona o seu povo, jamais. O nascimento de Sansão. Mais uma vez, o povo de Israel ofendeu o Senhor. Por isso, durante 40 anos ele deixou que Israel sofresse na mão dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá. Sua mulher era estéril, não podia ter filhos. Mas um dia, o anjo do Senhor apareceu e disse: Mulher, você é estéril, e por isso até hoje não teve filhos. Porém, você vai ficar grávida e ter um filho. Portanto, muito cuidado para não beber vinho nem qualquer outra bebida forte. Não coma nada impuro, porque o filho que você vai gerar será consagrado ao Senhor desde o seio materno. A mulher, bastante emocionada, foi correndo contar ao marido. Encontrei um homem de Deus, marido. Ele tinha uma aparência de anjo e me disse palavras de esperança. Nem consegui perguntar de onde ele vinha, pois fiquei tão feliz com o que ele me disse. Vou ter um filho, e ainda por cima este filho será um servo de Deus. É muita alegria para mim. Então Manoá fez uma oração. Por favor, meu Deus, envia novamente o teu mensageiro, que ele venha se encontrar conosco para nos indicar tudo o que devemos fazer quando o menino nascer. Deus atendeu a oração. Certo dia, o mensageiro foi ao encontro da mulher de Manoá, quando ela estava no campo, longe dele. Ao reconhecê-lo, saiu correndo para avisar o marido. Aquele homem que me apareceu está de volta, marido. Manoá se levantou e seguiu a mulher. Quando viu o homem, perguntou: Foi o senhor que falou com minha mulher? Sou eu. Quando acontecer o que você falou, como é que o menino vai agir? O que deverá fazer? A sua mulher deve fazer tudo o que eu disse. Não comer nada que seja feito de uvas, não beber nenhuma bebida forte, nem comer alimento proibido. Manoá nem imaginava que fosse um anjo do Senhor, e já muito emocionado o convidou: Por favor, fique com a gente, não vá embora. Espere, vou mandar cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não poderei comer a sua comida. Porém, se você quer mesmo que eu fique, faça uma oferta ao Senhor. Queime a carne. Manoá disse: Como é o seu nome? A gente precisa saber para contar os que perguntarem, principalmente depois que nascer um menino. Por que você quer saber o meu nome? O meu nome é misterioso. Ouvindo isso, Manoá ficou pensativo. Olhou para o horizonte. Foi buscar o cabrito e os cereais para oferecê-los ao Senhor sobre o altar de pedra. Enquanto as chamas iam subindo,
Manoá e sua mulher viram o anjo do Senhor voltando para o céu. Então se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. O casal nunca mais viu o anjo. Foi assim que Manoá compreendeu que aquele homem que havia aparecido à sua mulher era um anjo do Senhor. Ainda meio confuso, Manoá disse: será que vamos morrer porque vimos o Senhor Deus? A mulher respondeu: se Deus quisesse nos matar, não teria aceito ofertas, nem nos prometido um filho. Passado o tempo de gravidez, a mulher de Manoá teve um filho. Ele recebeu o nome de Sansão. O menino cresceu e foi muito abençoado por Deus. Sansão estava no campo de Dan quando começou a sentir que era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Sansão e Dalila. Sansão ficou apaixonado por uma mulher que se chamava Dalila. Essa mulher vivia no vale de Soreque. Então, os chefes das 5 cidades dos filisteus foram até a casa de Dalila para falar com ela. Procure seduzir Sansão. Descubra por que ele é tão forte e como é que poderemos dominá-lo. Nós queremos amarrar Sansão e deixá-lo sem defesa. Se você conseguir isso, vai receber de cada um de nós 12,5 quilos de prata, legítima. Fascinada pelo dinheiro e pelo poder, Dalila foi induzindo Sansão. Querido, você gosta de ser forte. Como pode alguém ser tão forte assim? Por favor, me conte o segredo dessa força imensa, tão grande. Se por acaso uma pessoa quiser amarrar você e deixá-lo sem defesa, o que precisa fazer? Sansão, apaixonado pela mulher, imaginando que ela tinha o mesmo sentimento por ele, disse: se me amarrarem com 7 cordas de arco, bem novas, que ainda não estiverem secas, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então os governadores dos filisteus voltaram à casa de Dalila e trouxeram 7 cordas de arco bem novas, que ainda não estavam secas. Ela rapidamente amarrou Sansão. Cheia de astúcia, Dalila havia deixado alguns homens escondidos. Eles estavam de tocaia no outro quarto. Dalila então gritou: Sansão! Os filisteus estão chegando! E Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha queimada. Assim os filisteus continuaram sem saber qual era o segredo de sua força. Dalila corta o cabelo de Sansão. Dalila se aproximou de Sansão, fez um charme e disse: por que você mentiu para mim? Até agora não me falou o que eu mais quero saber. Sansão, acho que você está zombando de mim. Só porque é muito forte. Por favor, me diga, vá. Como pode alguém amarrar e prender você?
Sansão olhou e disse rindo: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei mais fraco e serei como qualquer pessoa. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços de Sansão. Depois gritou: Sansão, os filisteus vêm chegando. Mas Dalila não estava brincando. Ela queria atrair Sansão. Por isso ela escondeu novamente alguns homens no outro quarto. Eles ficaram ali o tempo todo, à espera. Mas com toda a inocência, o forte Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. Tentando fingir ao máximo que era uma conversa entre apaixonados, Dalila insistiu: você continua mentindo e caçoando de mim. Ah, Sansão, fala. Como é que alguém consegue amarrar você? Dalila, se você fizer 7 tranças no meu cabelo, como num tear, e prendê-las com um grande prego de madeira, eu ficarei fraco como qualquer um. Então Dalila armou o esquema e fez Sansão dormir. Quando ele adormeceu, ela fez as 7 tranças e o prendeu com um enorme prego de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus vêm chegando. Mas ele acordou tranquilamente, se levantou, arrancou o prego e soltou o cabelo. Então Dalila falou: por que você diz que me ama? Se isso não é verdade, você não confia em mim? É a 3ª vez que você me faz de boba. Por que, Dalila? Sansão, até agora você não me contou por que é tão forte assim. E Dalila continuou a fazer todos os dias a mesma pergunta. Ela infernizou a vida de Sansão com tanta insistência. Desesperado, ele acabou contando o segredo. Sabe, Dalila, o meu cabelo é assim tão grande porque nunca foi cortado. Eu fui consagrado ao Senhor desde o ventre da minha mãe. Se cortarem os meus cabelos, perderei a força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Dalila, astuciosa, logo percebeu que Sansão finalmente estava dizendo a verdade. Imediatamente chamou os homens que haviam prometido a ela a recompensa pelo segredo da força de Sansão. Os homens vieram e trouxeram dinheiro. Encontraram Sansão dormindo no colo dela. Dalila fez um sinal com as mãos, pedindo silêncio. Senhores, agora sei por que Sansão tem tanta força. E mandou um deles cortar as tranças de Sansão. Quando viu o cabelo de Sansão cortado, Dalila passou a dominá-lo. Toda a sua força havia desaparecido. Ela gritou: Sansão, os filisteus vêm chegando. Ele se levantou e pensou: isso não é nada. Como sempre vou escapar. Sansão não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Então os filisteus pegaram Sansão e com frieza e crueldade furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Ali o prenderam com 2 correntes de bronze. Ali ele ficou muito tempo, movendo o moinho da prisão. E o seu cabelo começou a crescer novamente. Os governadores filisteus fizeram uma reunião para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom. Eles cantavam de alegria.
O nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, em nossas mãos. E o povo todo, quando viu Sansão, comemorou como se estivesse numa festa. Eles gritavam: chamem Sansão, queremos nos divertir. Sansão foi trazido do cárcere. Constrangido, ouvi o povo se divertindo às custas dele. Eles o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o conduzia pela mão: deixe-me tocar as colunas que sustentam o templo. Eu quero me apoiar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os governadores filisteus, os 5, estavam lá. No terraço, mais ou menos 3.000 pessoas se divertiam às custas de Sansão. E Sansão clamou ao Senhor: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Por favor, ó Deus, dá-me força mais esta vez. Deixa que eu me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Sansão forçou as 2 colunas, justamente as colunas no meio, aquelas que sustentavam o templo dos filisteus. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, Sansão jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus! Em seguida, empurrou com toda a força. E o templo caiu sobre os governadores e todas as pessoas que estavam lá. Sansão matou mais gente em sua morte do que durante toda a sua vida. A família dele foi buscar o seu corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre-se, o Senhor nosso Deus julga também as suas intenções. Faça o que é direito e justo. Isso agrada mais ao Senhor do que sacrifícios. Quem planeja a vida com bastante cuidado alcança a prosperidade, mas o apressado
acaba passando necessidade.